Loteamento Residencial Jardim Itaipu 2. Venda Pan Incorporações. 3095-6525. Meu irmão, que a graça e a paz do Senhor sejam com você nessa hora. Nós estamos chegando, entrando no ar aí, na sua TV, no seu computador, para levar renovo de Deus para o seu dia. Independente de como você esteja até agora, onde o Evangelho chega, a esperança, a transformação chegam também. E é nesse ritmo que eu quero te convidar a ficar ligado no programa de hoje. Nós preparamos algo para abençoar você, a sua família, as suas atividades, os seus projetos. E você vai conferir, então, uma palavra que eu estive ministrando numa igreja irmã, testemunhos que vão edificar a sua fé, uma pastoral com o pastor Célio, mas Deus tem muito para você no programa de hoje. Você ainda vai saber de toda a nossa programação semanal na sede da Assembleia de Deus de Campinas. Então, fique ligado, ainda dá tempo de você avisar alguém que o programa Renovo está começando. Não sai daí não, porque o nosso programa já entrou no ar. West Office. Vendas 3088-4008. Realização PAN, construtora e incorporadora. Seja você também um missionário do programa Renovo. Agência 756, conta 20807-8, Banco Sicoob. Programa Renovo, levando a palavra de Deus aos quatro cantos dessa terra. Centro de Recuperação Casa da Paz. Projeto de recuperação com drogados e dependentes químicos. Contribua com este projeto, depositando qualquer quantia na seguinte conta: Agência 756, conta 20807, dígito 8, Banco Sicoob, Centro de Reabilitação Casa da Paz. Recuperando vidas para o Reino de Deus. Participe dos cultos no Templo Sede da Assembleia de Deus, Campo de Campinas. Terça-feira, 19h30, ensino bíblico. Quarta-feira, às 14 horas, tarde da bênção. Quinta-feira, às 19h30, noite de libertação. Domingo, às 9 da manhã, escola bíblica. E às 19 horas, culto de celebração ao Senhor Jesus. Nosso endereço: A palavra de Deus diz em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, que o verdadeiro amor lança fora o medo. O medo é um dos sentimentos mais comuns da nossa geração. Alguns têm medo de morrer, outros têm medo de viver, alguns têm medo do passado, do que fizeram lá, outros têm medo do presente, ainda outros medo do futuro. Alguns têm medo de adoecer, outros têm medo de não conseguir emprego, outros vivem com medo da violência, outros ainda de ficar doente. Enfim, nós vivemos uma sociedade amedrontada já há algum tempo. E sabe qual é a principal dificuldade do medo? A Bíblia diz que ele não é só um sentimento, mas ele é um espírito. Timóteo fala que há um espírito de medo. Ou seja, o mundo espiritual é movido quando o meu e o seu coração estão com medo. Certa vez, Jó, no meio das suas angústias e aflições, disse: aquilo do que mais eu me amedrontava me aconteceu. Ou seja, Jó então confessa que antes, mesmo quando ele gozava de uma vida plena, ele tinha medos do futuro. E a provação confirmou o medo. Você tem medo de quê? O que te amedronta? O seu futuro, as angústias, a criação dos seus filhos, o seu casamento difícil, uma demanda de doença, as incertezas do país, a situação da política, a realidade da violência urbana. O que te amedronta? O que faz com que você, por vezes, sinta a necessidade de se recolher? Eu quero dizer que o amor encontrado em Deus lança fora o medo.
O verdadeiro amor do qual a Bíblia fala só pode ser encontrado em Deus. E é o amor que Ele dispensou a mim e a você. Quando Ele enviou seu Filho para morrer no meu e no seu lugar. Quando Ele fez isso para que todos nós tivéssemos vida eterna. Esse amor dá a mim e a você a segurança e a confiança que são poderosas para vencer o medo. Sabe qual é o principal problema do medo? Ele nos paralisa. Quando nós temos medo, nós deixamos de fazer algo que faríamos se o medo não estivesse aqui. Um exemplo, se você tem medo de barata e de repente entra uma barata no ambiente em que você está inserido, você vai correr, subir em cima de uma cadeira, talvez gritar. Se você tem medo de andar de avião, você não faz viagens longas, porque você não consegue se sujeitar ao fato de embarcar dentro de uma aeronave. E assim, sucessivamente, eu poderia te dar N exemplos de como o medo é paralisador. É por isso que a palavra de Deus nos dá clareza de que o medo é o contrário da fé. Onde há fé, não há medo. Onde há confiança, o medo sai. Você tem vivido uma vida de medo? É certo que nós vivemos dias maus, mas quando eu tenho fé e quando eu vivo o amor de Deus, que é o verdadeiro amor e que lança fora o medo, eu entendo que mesmo com tantas razões para me preocupar, eu posso confiar e descansar naquele que não perde o controle. Não se esqueça disso. Quando o medo vier, se lembre que mesmo quando as coisas fogem do seu controle, elas continuam rigorosamente sob o controle de Deus. Por isso, não há razão para temer. Entregue a Ele os seus medos e viva uma vida eficaz. Deus te abençoe. A palavra de Deus diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, ou jamais passou pela cabeça de qualquer homem aquilo que Deus preparou para nós. O Evangelho está dizendo de Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança, Ele é a graça, Ele é o melhor presente que Deus podia dar à humanidade. Se você confiar em Jesus, entender que Ele é o melhor presente da sua vida, você pode usufruir de todo o reino do Pai e de todas as promessas. Hoje mesmo, decida por Jesus, decida caminhar com Jesus, e você vai ter acesso a todos os bens, a toda a bonança que Deus tem para nós. Que Deus possa te abençoar rico e poderosamente. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer que a última notícia da sua vida é de vida. A situação dela tinha um aspecto de imundice e as pessoas a reconheciam como imunda. E quem está em Cristo não experimenta crise. Muitas pessoas, no lugar de Davi, tinham abortado o plano de vencer o gigante por causa da crítica. Palavra que transforma. Isso se dá no caráter. E o que é temperamento? Temperamento, você nasce com ele. Você pode dizer a mim? Os estudiosos dizem que existem 5 tipos de temperamento: fleumático, supino, colérico, melancólico e sanguíneo. Então agora está explicado. Por isso que eu sou assim, pastora. Minha avó era assim, minha mãe era assim, eu sou assim. Então é assim, síndrome de Gabriela. Né? Eu nasci assim, eu vou ser assim. Querido, independente do temperamento que Deus te deu, e foi Ele quem deu, quando Ele te formou, como diz o Salmo 139, de forma assombrosamente maravilhosa. Ali Ele te imputou um temperamento. Mas, quando esse temperamento se encontra com a cruz, não existe temperamento que não é moldado, transformado, mudado. Não existe. Ai, pastora, me dá um exemplo. Eu posso te dar vários, mas eu quero te lembrar de Pedro.
Você se lembra do apóstolo Pedro? Pedro era um colérico com sanguíneo, tudo misturado. Ele falava quando ninguém estava perguntando. Ele era ousado, ele era exagerado. Jesus, se for o Senhor mesmo que está andando no mar, 4ª vigília da noite. Era 3 da manhã, mais ou menos. Primeira vigília das 6 às 9. A segunda vigília das 9 à meia-noite. A terceira vigília da meia-noite às 3. 3 da manhã começa a 4ª vigília. A Bíblia diz que na 4ª vigília da noite, os discípulos indo no meio do mar, Jesus começa a andar no meio do mar. Qual lugar era mais seguro? Dentro do barco ou fora do barco? Dentro do barco. Mas aí Pedro vira para Jesus e fala: Senhor, se for o Senhor mesmo, eu queria ir. Em outra ocasião, Jesus fala: vou lavar os pés dos discípulos. Pedro: o meu não. Jesus falou: Pedro, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. O que é que ele fala? Então me lava inteiro, né? Ele era exagerado. Pedro com a mão, com a espada na mão, era um perigo. Cortou a orelha de Malco. E tantas outras coisas. Pedro chegou para Jesus e falou: Jesus, todo mundo aqui pode te abandonar, viu? Mas eu nunca. Te amo mais que todos. Jesus olha para ele e falou: Pedro, ainda hoje, antes que o galo me cante, você vai me negar 3 vezes. E quando Pedro nega Jesus, ele chega no fundo do poço do seu temperamento. Ele percebe que ele por ele mesmo não dava conta de nada, não era nada e não mudava nada. Mas quando ele percebe isso, Deus o resgata do fundo do poço. Ele ouve de Jesus: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra colocarei a minha igreja. E sabe o que mais? Pedro foi o primeiro apóstolo a pregar tanto para judeus quanto para gentios. Eu estou te contando que ele foi o primeiro a sair fora do arraial onde existiam pessoas que já conheciam Jesus. Ei, não existe mudança que o Senhor não faça na cruz do Calvário. Não existe transformação que Ele não execute. Então, nós somos corpo, alma e espírito. No nosso espírito há uma obra imediata. Você garante o céu quando você confessa os seus pecados e pronto. Isso é salvação. No seu corpo não acontece nada. E na sua alma, o apóstolo Paulo diz que ela precisa de transformação. Ontem, hoje, amanhã, depois de amanhã, até Jesus voltar. Palavra que transforma. E eu estou me despedindo de você no programa de hoje. O desejo do meu coração é que você tenha sido abençoado com o conteúdo que você pôde assistir. Mas antes de ir embora, eu quero orar por você, para juntos nós clamarmos a Deus pela sua demanda, pela sua causa, por aquilo que te aflige, certos de que nós servimos um Deus vivo e que nos ouve. Vamos orar? Senhor, eu quero te bendizer nessa hora. Exaltar o teu nome, Deus, porque o Senhor é bom. Porque independente do que nos acontece, o Senhor é bom. Deus, e é nessa certeza da tua soberania e da tua bondade que eu uno a minha fé a dessas pessoas que estão me assistindo agora, na televisão, na internet, clamando, Deus, pela tua provisão, clamando pela tua paz que excede o entendimento, clamando para que o Senhor transforme vestes de luto em festa, clamando para que a tua misericórdia mais uma vez se renove, clamando para que a tua graça possa ser aperfeiçoada na fraqueza de cada um. Deus, aqueles que necessitam de um milagre de relacionamento, seja no casamento, com relação aos filhos. Oh Deus, aqueles que precisam de uma cura física, uma cura emocional, uma porta de emprego, uma demanda da justiça. Deus, como é bom saber que o Senhor tem o controle de tudo isso. E segundo uma palavra da sua boca, tudo pode mudar. É nessa esperança que nós oramos, Pai, te pedindo que o Senhor realize um milagre. Que o Senhor vá de encontro à necessidade do teu povo, para a alegria da tua igreja na terra, mas muito mais para a glória do teu nome. Eu oro e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, eu não sei se você já conhece a nossa igreja Assembleia de Deus, sede de Campinas. O nosso endereço é Rua Senador Jaime, número 715, Campinas. Lá nós temos uma programação recheada para abençoar você. Desde as crianças até a terceira idade, você encontra ali uma programação coerente com a sua necessidade. Todas as segundas tem conexão banda larga, a partir das 21 horas,
culto de jovens. Os jovens conectados se reúnem ali para abençoar, para adorar ao Senhor e para cuidar de você. Todas as terças, seminário de crescimento espiritual, que por causa do horário de verão tem um novo horário, a partir das 19h45. Sempre o nosso bispo aí, José do Carmo, tem uma palavra revelada das Escrituras para o seu crescimento. Todas as quartas, a melhor vigília de Goiânia espera por você. Casa do Oleiro, a partir das 22 horas. Vem orar, clamar ao Senhor pela nossa nação, pela nossa cidade, pela sua vida particular. Enfim, orar nunca é demais. Às quintas, tem Quinta da Vitória. Pastor Marcelo Lungarini e sua equipe se reúnem num tempo de libertação, de renovo, de cura, de campanhas específicas. Você não pode ficar de fora. E todos os domingos, a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, a partir das 9 horas da manhã, sob a superintendência do pastor Itamar Batista, tem uma classe específica para você. Traga os seus filhos, o seu adolescente, o seu jovem, novos convertidos, e você será altamente edificado. E, aos domingos, a partir das 19 horas, o grande culto evangelístico. Enfim, eu espero encontrar você em uma das nossas reuniões semanais, para que você, junto conosco, venha fazer parte desse povo que está semeando e colhendo até Jesus voltar. Eu agradeço a sua companhia, a sua audiência. E você que tem sido abençoado com o programa Renovo, nos ajude a divulgar, compartilhe nas suas redes sociais, nos siga na nossa página no Instagram, os endereços estão aqui e será uma honra ter você nos ajudando a divulgar o reino de Deus. Obrigada por você estar comigo até agora e eu te espero aqui com mais renovo para a sua vida no nosso próximo programa, se assim o nosso Deus permitir. Até lá e fique com Deus. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? DM Decorações, artigos para tapeçaria em geral. DM Decorações, em 2 endereços: Avenida Goiás Centro e Rua Uruguaiana, Jardim Guanabara. Fone 3924-4645, 3924-4645.